Olá! Ele é muito família, muito correto, uma pessoa muito tranquila e que viveu os melhores anos do futebol brasileiro dentro das quatro linhas. Como diria Galiano, a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Natural de Canela, o filho do seu Severino e da dona Olga, é parte da história do futebol brasileiro. Foram 20 anos de dedicação à profissão de goleiro. Consagrado, o pai do Ronei Júnior, do Sandro e da Alessandra, jogou em clubes gigantes do futebol como Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense e Santa Cruz. Bola de prata pela Placar, foi 3 vezes campeão paulista e recorda com muito carinho o cinquentenário da CBD, hoje CBF, onde disputou a partida da seleção de 68 contra a seleção do mundo. Hoje teremos uma conversa de peso com Ronei Paulo Trave, o Picasso. Seja muito bem-vindo, Picasso. Primeiramente, a minha saudação a você e a todos os telespectadores. Estamos aqui, eu muito contente por estar à sua disposição. Poder contar um pedacinho dessa história, né? Vamos. Que nos orgulha tanto, nós gaúchos aqui, jogador de Floriano como tu foste, jogador da seleção brasileira de futebol. Tu esperava chegar a esse ponto, Picasso? Quando a gente inicia alguma coisa, no caso do futebol, a gente sonha em ser jogador de futebol, e sonha em defender um grande clube, e sonha em defender a seleção. E comigo não foi diferente, como todos os outros. E depois eu fui ser colega de ídolos meus, quando na minha mocidade, antes de eu jogar bola, que a gente pelo rádio escutava as partidas de futebol, e aquelas velhas lendas do futebol brasileiro, e num belo momento eu me vi entre eles. E do futebol mundial, né? Mundial, exatamente. Jogou aí num gol tu, no outro gol o Aranha Negra. Exatamente. Isso aí não é qualquer um, né? Vamos combinar. Essa foi a fase talvez mais... o maior goleiro da história do mundo? Segundo dizem, sem dúvida, até hoje, o maior goleiro que apareceu no mundo. Mas eu falo já nos clubes aqui do Brasil, em 1954, 58, que a gente acompanhava pelo rádio os campeonatos mundiais, e jogadores como Djalma Santos, como Vavá, como Zequinha, como Julinho, e num belo momento eu me vi entre eles, defendendo a mesma equipe, o Palmeiras em 63, com todas essas feras do futebol. Do lado do Djalma Santos. Do lado do dizendo para ele, pô, meu, o que tá fazendo aí? Exatamente. Então a gente assim sente assim um muito orgulho, mas um pouco até constrangido por ter torcido tanto por eles em campeonatos anteriores, naquele tempo só pelo rádio, não existia televisão, e esse foi meu início e a minha sequência dentro do futebol. Como é que foi esse início lá em Canela? Como todo jogador da cidade de Canela, a gente... Imagina que tenha nascido contigo futebol e que jogou em campo. Não, o meu pai, ele jogou futebol, foi goleiro, dizem que muito bom, eu nunca ouvi jogar, no Serrano de Canela. E de certo eu puxei as qualidades dele. Porque eu, em 56, como todo o guri, eu tinha 16 anos, gostaria de jogar no clube principal da cidade, que era o Serrano. E me apresentei, e treinei, e era reserva, até que no campeonato de amadores de 56, eu era reserva do Idalino Piva, goleiro titular, goleiro, uma bela época, um grande goleiro que teve o Serrano de Canela. Eu era o reserva dele. E na semana de um jogo importantíssimo daquela época, que era nada mais nada menos contra o Jaú de Santo Antônio, que tinha sido campeão amador do ano anterior, o Idalino se machucou. E daí a direção do Serrano, certamente muito preocupada, mas não tinha outra
alternativa, a não ser me colocar no gol. Mal sabia eles o que estava acontecendo ali. Exatamente. Para surpresa deles e até minha, eu fui o melhor em campo e nós ganhamos o jogo. E ali começou. Então esse foi o meu batismo, com 16 para 17 anos. Um guri. Exatamente. Na época ainda muito mais. Que hoje é. E aí tu logo veio para o Novo Hamburgo. Aí no ano seguinte eu vim para o Novo Hamburgo. Porque na época Floriano. Era o Floriano de Novo Hamburgo, o treinador era o Giada. Giada. Grande nome da história do Novo Hamburgo, futebol gaúcho. Teve diversos grandes jogadores ali, tinha Bino, Crespo, Hélio, Mujica, Raul, Malinho, Chagas, enfim, uma série de as pessoas mais antigas vão se recordar perfeitamente desse time do Floriano. Mas como eu estava dizendo, eu vim estudar no São Jacó. Eu tinha terminado o ginásio em Canela não tinha o 2º grau. E daí eu vim estudar contabilidade e por isso que eu vim para o Floriano. Ali tu ficou um ano, né? Contrato 2 anos, mas acabou tendo que servir. No ano seguinte eu fui servir em São Leopoldo e com aquele trajeto diariamente para o quartel, que era muito cedo, a gente começava lá no quartel, daí eu decidi me mudar para morar, inclusive, em São Leopoldo. E aí abandonei, simplesmente abandonei, não apareci mais, coisa e tal. E terminou 58, eu voltei para Canela, na casa dos meus pais, e voltei para o Serrano. Fiquei mais um ano disputando o estadual de amadores. Aí nasceu o Cruzeirinho. Cruzeirinho, não menosprezando. Não fiquem bravos conosco, carinhoso, mas eles não admitem que seja o Cruzeirinho, o grande Cruzeiro de Porto Alegre. O grande. Na época era maior do que é hoje. Estavam procurando um goleiro. Exatamente. Todos os dias, era o mês de março de 1960 isso. Eu tinha passado as férias na praia, tranquilo, não pensava em jogar futebol. Ela estava distante aquele sonho. Mas todo dia nos jornais, na imprensa, na rádio, jornais, aparecia Cruzeiro atrás de goleiro, Cruzeiro atrás de goleiro. Tem a viagem aí, o Cruzeiro só tem um goleiro. E daí a turma de amigos meus, todo dia me incentivando, vamos. Até que um belo dia eu digo, tá, vamos embora, amanhã nós vamos. Até veio um rapaz que eu acho que mora aqui, o Eneu Teixeira, que é um empresário, acho que é aqui de Novo Hamburgo, que veio junto comigo e treinamos lá no Cruzeiro. O treinador era o Froner e nesse mesmo dia haviam 11 jogadores na mesma situação minha. Disputando aquele espaço. Querendo ir para a Europa. Sim, aquela turnê internacional. Exatamente. Famosa, primeira vez que o time gaúcho... Ficamos 3 meses na Europa. Exatamente 88 dias. Imagina. 24 jogos. Foi mais vitórias do que derrotas. Jogamos contra times muito bons. Fomos campeões de alguns torneios. Enfim, uma viagem muito boa. E dali eu fiquei no Cruzeiro. Daí, no restante, quando chegamos de volta em Porto Alegre, eu ainda era reserva do Candinho. Mas o Cruzeiro não vinha bem, coisa e tal. Daí, na metade do campeonato, o Jorge Tomás, que era um treinador interino, me colocou no time, no dia 15 de agosto de 1960, no meio do Campeonato Gaúcho. Um jogo amistoso contra o Grêmio. No dia do jogo, o Jorge Tomás disse, ô guri, te prepara que tu vai jogar. Eu digo, tá, tudo bem. Mas eu já tinha muita confiança em mim. Nessa época eu já vivia 6 meses com o clube, com os jogadores, então eu tinha já uma tranquilidade necessária. Mas mesmo assim, era sempre aquela incógnita, né? Será que vai dar certo, não vai dar certo? E, para surpresa minha, jogamos esse amistoso contra o Grêmio. E no dia seguinte, o meu nome era alvo de todas as manchetes, como melhor em campo, coisa e tal. Daí nunca mais saí do time também.
E daí eu fiquei 60, 61 e 62 como o melhor arqueiro gaúcho. E arqueiro, né? Arqueiro. E no ano seguinte, o Palmeiras veio me buscar. Foi treinado pelo Jorge Alberto Mendes Ribeiro também. Sim. Né? Grande cronista esportivo. Não é. Tem dois, são irmãos. O irmão do irmão do cronista esportivo. Isso, o irmão do cronista. Do cronista, Mendes Ribeiro. Era o Mendes Ribeiro. E o Palmeiras, tinha? Daí eu fui. Ali era outro estado. Aí eu fui para o Palmeiras. Né? Daí que eu cheguei no Palmeiras. Rio São Paulo. Isso. Eu cheguei no Palmeiras, confesso que na hora eu tremi. Porque eu dei de cara aquilo que falamos antes, com o Djalma Santos, com o Vavá, com o Julinho. O goleiro do Palmeiras era o Valdir, que era gaúcho e que era um dos meus ídolos, que ele tinha sido campeão pan-americano em 56, que a gente ficava de madrugada ouvindo os jogos e torcendo pelo Valdir, e eu me dou de cara jogando com eles e tentando tirá-lo da posição. Então era uma coisa assim que a gente uma sensação diferente. Tu quer tirar o lugar do teu ídolo. Então é uma... Em 65 foram campeões. Em 63 nós somos campeões paulistas. Aí durante o campeonato eu entrei no time. E o Valdir ficou na minha reserva. Daí depois, 64, 65, eu saía, revezava com o Valdir. Daí fomos campeões paulistas em 63 e em 65 campeão do Rio São Paulo. Que era praticamente como um campeonato brasileiro. Era o início do campeonato brasileiro, que era só os clubes do Rio e São Paulo. Eram os 5 melhores de São Paulo contra os 5 melhores do Rio. E aí fazia o torneio Rio-São Paulo, muito famoso. E ali foi o início do campeonato brasileiro, que depois mudou de nome também. E foi Robertão, né? Robertão, porque o Rio-São Paulo era o Roberto Gomes Pedrosa. E daí então o Robertão foi um aumentativo porque incluíram mais alguns clubes de Minas, de Porto Alegre, acho que de Curitiba também. Naquele momento tu já foste convocado para a seleção brasileira, ainda no Palmeiras. No Palmeiras eu joguei com a camisa da seleção, mas era o Palmeiras com a camisa da seleção. Era o clube do Palmeiras representando. Era o clube do Palmeiras representando a seleção brasileira, que foi na inauguração do Mineirão. Aliás, inaugurar estádio é um dos teus esportes preferidos. Tive a felicidade de inaugurar diversos. Esse Mineirão foi o famoso Jardim Suspenso do Parque Antártica, o anterior ao de Arena de agora. Do Palmeiras, né? O Cícero Pompeu Toledo, que vem ser o Morumbi, ele completo com todo o anel superior fechado. Eu também... A reinauguração. A reinauguração, na presença de presidente da República. Foi um jogo contra o Benfica de Lisboa, ou o Porto, que eram 2 clubes tradicionais de Lisboa. Enfim, a Fonte Nova também. A Fonte Nova. Aí como convidado especial. Como homenageado para receber a bola de prata. Não estavas mais no Bahia? Não estava, mas eu tinha sido goleiro escolhido pela Placlar, como bola de prata. E me convidaram para receber na inauguração da Fonte Nova. Essa é uma grande ironia da vida, né? Goleiro, escolhido o melhor goleiro brasileiro no ano em que o Brasil foi tricampeão do mundo, aonde tu devia estar naquela seleção. A gente vai contar essa história logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o goleiro Picasso.